Pessoal, vamos chamar a Elaine para nossa live de hoje. Só convidar ela aqui para a gente começar. Boa noite, Oi. pessoal. Deixa eu tentar colocar aqui de novo, que meu celular ele caiu aqui. Peraí. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô. Você Sem. tá me ouvindo? Tô também. Me sinto melhor. Aí, pronto. Tudo certo, eu já fixei nosso tema aqui hoje. Tá Gabriela, boa ótimo. noite. Boa noite, pessoal. Chegando no finalzinho de período, né? Tá. Vamos falar hoje um pouquinho das doenças autoimunes, né, Elaine? Do papel aí da nutrição Isso. nessas doenças. Já fixei nosso tema aqui, vai chamando os amigos aí enquanto isso, que a gente já vai começar aqui nosso assunto, né? E para a gente começar, só para a gente conceituar um pouquinho, as doenças autoimunes, normalmente elas vão ser caracterizadas principalmente por uma resposta contra o próprio organismo, né? Então, nessa doença, a gente tem um aumento de uma resposta inflamatória, principalmente pelo combate que as células imunes elas fazem contra o próprio tecido e contra as próprias moléculas, né? Desse organismo. E isso acaba gerando uma lesão, e essa lesão e tanto a ativação também das células do sistema imune, aumentando a resposta Uhum. inflamatória. Então, o papel Uhum. principal aqui quando a gente for falar, né, dos nutrientes, dos alimentos, na doença autoimune, a gente vai falar muito daqueles alimentos que diminuem essa resposta inflamatória causada pela doença autoimune. Uhum. E o estilo de vida dessas doenças cada vez mais, elas têm aumentado a prevalência, né, dessas doenças na população de forma geral. Hoje, na população a nível mundial, a gente tem em torno de 4% da população com desenvolvimento de doenças autoimunes Uhum. e principalmente a questão que se explica esse aumento é muito o estilo de vida. Então, normalmente, as causas das doenças autoimunes a gente pode ter aí, né, um fator genético e esse indivíduo, à Uhum. medida que ele é exposto ao ambiente, isso acaba desencadeando o desenvolvimento dessa doença. E quais seriam esses Isso. fatores aí que a gente pode colocar como causa? Então, a gente tem alimentação, é um deles, né? A gente Uhum. tem cigarro, a gente tem uso de medicamento, a gente tem, né, enfim, poluentes, então, que podem desencadear esses genes, né, que esse indivíduo tem, E aí, levando a essa doença autoimune. uhum. E por isso até, né, Fê, que é tão difícil às vezes, né? A gente quando está num primeiro momento assim, em contato, né, com uma pessoa com alguns dos sintomas, né, que podem estar aí no início, né, dessa descoberta de uma doença autoimune, como são tantos fatores que vão levar a uma condição inflamatória que também é característica de várias situações clínicas, então, às vezes, realmente é muito difícil e é um período, né, às vezes, até se chegar a um diagnóstico de uma doença também autoimune, às vezes até muito desgastante, né? Porque Sim, todas essas etapas, ou essa investigação relacionada com todos esses fatores que podem desencadear, né, a doença autoimune nas pessoas que já são mais susceptíveis, isso pode levar um tempo, né? E até essa descoberta, então isso realmente é um período que pode ser desgastante, né, para a pessoa até identificar, né, qual que é o tipo da doença autoimune exatamente sim. que ela tem e que é mesmo uma doença autoimune, né? Mas Normalmente, às pode vezes, continuar, você só porque tem. eu Não, você tem lembrei, assim. Não, nós estamos falei. juntas aqui. Porque normalmente você tem. Às vezes ele descobre a doença autoimune, na verdade, quando você já tem uma consequência dessa doença. Né? Então, por exemplo, É. às vezes eu tenho um paciente com lúpus eritematoso sistêmico que descobriu o lúpus por causa
de uma nefrite que teve em função da doença autoimune. E aí, Uhum, até descobrir isso, enfim, né? O motivo da uhum, internação foi a uhum. nefrite. Então, isso realmente é um desgaste muito grande para esses pacientes, né? É, A é. Margarete entrou E aqui, aí, boa noite, pessoal. O e... Biane, Boa o Biane que noite. pediu essa live, ó. É. A Tayane, né? Estamos Tudo aqui, bem? hein? Começamos agora. Qualquer coisa, vocês perguntam, interrompam, fiquem à vontade. É. E é por isso também, né, Fê, que muitas vezes, quando a gente pensa, né, nessa relação é, de tratamento, né, das questões das doenças autoimunes, muito se passa por aliviar mesmo os sintomas, né, da doença, independente do tipo de doença autoimune que a gente esteja falando, né? Porque na maior Uhum, parte das vezes, toda a nossa preocupação, e aí a gente falando especialmente enquanto, né, nutricionista, que vai priorizar aí os aspectos alimentares, a gente vai trabalhar no sentido de tentar eu não diria, né, necessariamente reverter, né, porque às vezes, dependendo, né, da situação, do estágio, a gente, né, não consegue necessariamente reverter, mas a gente vai aliviar mesmo, né, os sintomas e evitar as complicações, né, ou uhum. minimizar também, né, essas complicações que podem ocorrer, né. Então, quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente está falando de diferentes situações que a gente pode atuar. A primeira delas, e que você já colocou, que faz parte da ideia do diagnóstico, que é a inflamação, né? Uhum, Então, quando a gente pensa nessa relação da alimentação com a doença autoimune, a gente vai, sim, pensar, né, numa alimentação, eu diria mais anti-inflamatória, né, de é. utilizar alimentos que possam contribuir para diminuir essa reação inflamatória, né? Sem Uhum, modismo, sem nada, a gente vai ver aqui que a ideia é realmente trabalhar, né, com um aspecto realmente anti-inflamatório, né, dos alimentos, mas a gente vai ter que pensar em várias outras coisas, por exemplo, retirar alimentos num primeiro momento, sim, que estejam, né, causando uma reação ou que estejam piorando num momento de crise, por exemplo, de ocorrência, né, dessa doença autoimune. Então, muitas vezes, as restrições, elas vão acontecer e elas vão ter que ser trabalhadas de uma forma bem pontual, né? Então, a gente faz restrições para tentar identificar aquilo que é o principal gatilho alimentar para que ocorra as crises, e aí depois vai reintroduzindo os alimentos aos poucos, como a gente faz em outras situações, como na alergia, né, como em outras situações de doenças intestinais, né, para que a gente uhum. possa entender qual a relação que aquele alimento tem com aquele momento de crise, com a exacerbação daquele momento inflamatório, né? Ou mesmo dos sintomas aí relacionados com o próprio trato gastrointestinal, né? Então, acho que isso Sim. também é importante a gente falar. Só que, e é por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma organizada, porque a restrição, ou seja, a retirada do alimento por longo período de tempo, pode levar às deficiências, que podem ser comuns nesses tipos de pacientes, né? Então a gente tem Uhum, que pensar bem. Inclusive, uma das questões, né, que a gente trabalha quando se fala de uma maneira geral do tratamento da doença autoimune é justamente trabalhar para evitar a desnutrição, né? Ou se sim. trabalhar com dietas mais energéticas, né, para reverter um quadro mesmo de baixo peso que é comum justamente por causa desses momentos de crise, para os momentos de restrições alimentares, né? Até pelo efeito dos medicamentos, né? Os efeitos colaterais do uso Sim. de medicamentos. Então, aliviar outros sintomas gastrointestinais, mesmo, né, nas situações de momentos de crise, como enjoos, enfim.
Então, é preciso pensar em todas essas questões para que a gente consiga pensar de uma forma, aqui falando de uma forma mais macro, né? Assim, É, pensando na relação de uma forma mais geral. Depois a gente vai pontuar alguns nutrientes que são importantes e que têm um efeito importante, especialmente pensando nessa relação inflamatória. Mas a gente fala quando um a gente... pouquinho dos alimentos, né? Só te interrompendo, É, porque você colocou umas questões sim. importantes, que eu acho que é importante a gente discutir. Quando você Uhum, colocou, né, alguns alimentos que aumentam ou que favorecem, né, essa resposta inflamatória, uma das questões que a gente vê, o aumento da prevalência das doenças autoimunes, é justamente porque o nosso padrão alimentar ele mudou. isso. Então, É quando a isso que a gente gente já ia tem uma falar. alimentação mais, né, com um consumo alto de alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, onde a gente tem uma quantidade de sal muito grande, uma ingestão excessiva de açúcar, uma ingestão Uhum, excessiva de conservantes, de acidulantes, né, enfim, de produtos químicos que são adicionados nesses ultraprocessados, a gente já tem alguns estudos in vitro, principalmente, né, que mostram que o excesso de sal, por exemplo, ele aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias em macrófagos quando a gente analisa in vitro. E alguns estudos experimentais uhum, também em animais têm observado que o aumento do açúcar, do excesso de açúcar, né, ele uhum, ativa, por exemplo, a via mTOR, que vai, né? Porque a gente aumenta a insulina aumenta a via mTOR e ela vai estimular a produção de alguns linfócitos, como o TH17, que é um linfócito pró-inflamatório. Então, isso aumenta a uhum. resposta inflamatória. E, além disso, né, os produtos químicos, eles também, por serem substâncias estranhas ao nosso organismo, a gente também acaba reagindo aí, aumentando a resposta inflamatória contra essas substâncias. Então, uma das Uhum. questões que aumentou a prevalência foi principalmente essa questão em termos A alimentares, né? mudança do padrão alimentar. Porque também tem uso de medicamento. E em relação ao uso de Sim. medicamento, uma das questões um dos medicamentos que eles usam são os corticoides. E aí, quando a gente Uhum. pensa também, o corticoide, ele tem uma série de efeitos colaterais que a gente precisa tratar dentro da dietoterapia. Então, a gente tem Uhum. resistência insulínica, que esse corticoide ele causa. A gente Uhum. tem a retenção de sódio, então esse paciente às vezes ele faz edema, né? Inchado. Ele Uhum. faz normalmente também aumento da pressão arterial, porque se aumenta a volemia, você retém sódio. Ele aumenta a excreção urinária de cálcio, então tem paciente às vezes que tem um aumento de paratormônio, né? Pela questão Uhum. do uso excessivo de corticoide. Então, a gente tem algumas questões dietéticas que a gente precisa monitorar quando o paciente faz uso de corticoide. E quando, às vezes, eu pego o Uhum. paciente com doença autoimune, um dos objetivos é, de fato, a gente reduzir o uso do corticoide, porque o uso prolongado em altas doses, a gente tem a síndrome de Cushing, né? Que é um dos efeitos colaterais Uhum. dos corticoides também. Então, isso também precisa ser Uhum. considerado, só para complementar aquilo que você estava Pois é. falando. Não, mas é isso mesmo, né? E é por isso que a ideia, quando a gente pensa no tratamento dietético, muitas vezes a gente vai falar justamente disso, né? Do padrão alimentar É, geral, né? Pensando em recuperar aí as questões de estado nutricional, pensando em aliviar os sintomas, né? Medicamentosos. E, de novo, a gente acaba destacando, né? A ideia realmente de uma alimentação mais natural, baseada, né, nas plantas, é. porque aí a gente vai ter mais fitoquímicos presentes, que a gente vai ver aqui, né, essa grande relação desses fitoquímicos com essas questões anti-inflamatórias. Então, trabalhar com todos esses conceitos de uma alimentação saudável, baseada, né, em plantas, né, baseada nesse conhecimento que, né, hoje está na moda falar do plant-based, mas a ideia é essa, É. baseada naquilo da alimentação saudável que o guia propõe para gente, que é o alimento de verdade, né, para que a gente consiga também com isso manter, né, a pessoa com esses sintomas diminuídos, né, porque a gente
sabe que a gente não vai necessariamente curar, né, com a alimentação, essa doença autoimune, mas a gente vai aliviar muito os sintomas, né, para que a gente consiga fazer com que a pessoa, ela fique mais tempo, né, naqueles períodos que a gente chamaria de remissão, do que naqueles períodos de crise, né, porque quando a gente fala dessas questões da doença autoimune, a gente vive trabalhando com esses dois períodos, né, que é ou a pessoa está num momento de crise, que às vezes aí sim, né, vai precisar desse auxílio especialmente medicamentoso, mas depois a gente consegue, né, trabalhando as questões alimentares, fazer com que essa pessoa acabe ficando o maior tempo possível, né, nesse período de remissão, né, e claro, fazer acompanhamento. Então não tem como não fazer o acompanhamento, né, clínico e alimentar de todas essas questões, né. E aí, até por causa dessa relação, acho que já vou aproveitar aqui, né, e falar da relação com a microbiota, né, intestinal, porque a gente fala muito disso também, né, quando a gente pensa nessas doenças intestinais, que é manter esses períodos de remissão, ou seja, os sintomas estarem, né, diminuídos. E se a gente pensar na relação das doenças autoimunes e que o intestino, é no intestino onde a gente tem a nossa primeira, né, linha ali de defesa do nosso organismo, onde a gente tem, né, a grande parte do nosso sistema imunológico, ele está ali no nosso intestino, fica fácil então a gente entender por que esse órgão ele é tão importante, né, tá bem, tá funcionando adequadamente, as células, né, os enterócitos estarem bem nutridos, enfim, para que a gente tenha ali já no intestino essa nossa primeira barreira sendo ativada, né? Porque a gente teria ativada no sentido de não em excesso, né? Porque também a exacerbação é que traz aí a questão dos sintomas, né? A exacerbação da reação do sistema imune, né? Da resposta inflamatória. Mas ter, né, uma microbiota adequada vai permitir com que a gente, então, controle melhor esse meio, né, controle melhor ali essa linha de defesa, e até mesmo a gente teria que pensar, não só localmente, mas hoje a gente já sabe que vários dos metabólitos que são produzidos, né, a partir aí da microbiota, vão atuar a nível sistêmico. E quando a gente fala da relação, né, das doenças autoimunes com microbiota, a gente também vai estar pensando não só localmente, mas também nessa relação dos metabólitos que podem ser produzidos a partir dessa microbiota e, portanto, atuar nos diferentes órgãos, nas diferentes vias metabólicas aí envolvidas no controle, né, dessas doenças autoimunes, né? Então, acho que é importante a gente também ressaltar isso, né? E isso verificar todos esses aspectos, às vezes acaba realmente não queria usar a palavra complicar, mas assim, acaba, né, fazendo com que a gente tenha que pensar em diferentes aspectos da abordagem nutricional, da abordagem alimentar, quando a gente fala de uma pessoa que está com uma doença autoimune, né? A gente não pode pensar né, unicamente naquela doença como se ela fosse isolada, né, do restante do organismo. Né? Sim. E uma questão interessante que você colocou, tem vários trabalhos que trazem o uso de probióticos em diferentes doenças autoimunes, né? Então, assim, a gente já tem algumas evidências científicas, principalmente aí de lactobacilos, casei shirota, de bifidobactéria, de prevotella, então da suplementação desses probióticos e da melhora de alguns, da resposta inflamatória mesmo, né? Por eles causarem aí e aumentarem a produção, principalmente de ácido graxo de cadeia curta, que vai melhorar, né? A barreira intestinal. Além de diminuir o pH mesmo, né? Sim. E aí melhorar a relação, né, de bactérias benéficas e maléficas, né? Sim. E a gente às vezes fica muito preocupada em que probiótico que eu vou usar, em que suplemento que eu vou usar, né? Mas mais uma vez, não adianta a gente usar
um probiótico, não adianta a gente usar uma suplementação, sendo que a alimentação ela não está adequada. Então, basicamente, e como você falou, né, as dietas à base de vegetais, principalmente, elas vão proporcionar uma quantidade maior de fibras solúveis, principalmente, onde a gente vai ter esse crescimento dessas bactérias bifidogênicas. Então, a modulação da resposta inflamatória, desculpa, a modulação da microbiota, ela é fundamentalmente alimentar, né? Então, isso a gente precisa priorizar dentro das doenças, né? Até porque o uso do probiótico né, isolado, assim, sem, até mesmo para tentar minimizar alguns dos sintomas num momento inadequado, pode até piorar os sintomas, Sim. Né? Então, acho que é importante a gente falar isso também. Então, primeiro a gente tem que organizar a alimentação, tentar modular um pouco essa microbiota, para aí sim esse probiótico vir como uma complementação, né? Para que a gente consiga realmente ter os benefícios do uso desse probiótico. Sim. Né? Você já ia falar? Na Tayane colocando aqui, né? Eu tenho doença autoimune, ela tem esclerose múltipla e só soube do agravamento só soube da doença quando agravou os sintomas, né? Então, aquilo que a gente falou lá no início da live, né? Normalmente eles descobrem a doença a partir de um determinado sinal e sintoma. E aí, voltando, né? Então, a gente falou um pouquinho aí das dietas, né? Principalmente que tem como princípio os vegetais e algumas substâncias, né? Como o resveratrol, por exemplo, que ele é um polifenol naturalmente encontrado principalmente em alimentos arroxeados, né? Como mirtilo, uvas. A gente tem também no amendoim. Ele tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório. E tem se recomendado o uso, né, dessa substância, principalmente com o objetivo de reduzir a ativação dos linfócitos TH17, que são aqueles linfócitos que produzem uma quantidade de citocinas pró-inflamatórias maior, né? E ele também ajuda a intensificar as funções supressoras aí das TREGs, né? Que são principalmente que vão fazer esse efeito anti-inflamatório. Então, ele tem essa propriedade. E ele também ativa uma via que a gente chama de sirtuína-1, que é uma via que inibe o NF-kappa-beta, que é também uma importante interleucina I pró-inflamatória. Então, a gente utilizar suco de uva, uva roxa, amendoim, mirtilo, em diferentes preparações, ou a gente usar isso em pequenos lanches, seria interessante a gente acrescentar isso dentro da nossa alimentação. E uma questão que é importante, Elaine, não sei se você tem alguma coisa diferente, mas quando a gente parte para a suplementação desse nutriente de forma isolada, a gente não vê um efeito tão interessante quando a gente pensa na alimentação que contenha esse polifenol. Né? Então, isso também é importante, porque às vezes a gente fica buscando um nutriente que vai resolver o problema, mas na verdade a gente vê que até em termos de biodisponibilidade, o alimento ele tem, né, a seu favor aí, enfim, essa composição que favorece, né, a absorção desse polifenol. Sempre quando a gente fala em alimento funcional, é importante a gente pensar na ideia da relação da quantidade, sim, né? Assim, quanto que a gente vai oferecer, mas a gente já sabe que realmente o alimento em si, isso tem o Góes aqui falando da matriz alimentar, ela realmente é importante, né, dentro desse contexto de aproveitamento desses nutrientes, né? Então a gente tem que pensar para cada situação específica o uso de um alimento funcional, qual seria a quantidade recomendada, até para a gente poder otimizar o efeito que aquele alimento vai ter, né, sobre a saúde das pessoas. Mas o mais importante é a gente pensar em incluir
esse alimento no seu contexto realmente alimentar, do dia a dia da pessoa, né? E Uhum, não como o nutriente isolado. Isso também sim. vale para o que a gente vê da vitamina D, por exemplo. Depois eu também posso comentar um pouco, né, a respeito dessa participação, né, de outros nutrientes também isolados. Sim, e alguns estudos mostram, né, que no lúpus eritematoso o uso do resveratrol, ele melhorou principalmente a nefrite, que é uma das questões, né, que o lúpus ele traz. Melhorou a fibrose e Uhum, melhorou principalmente a produção de autoanticorpos também aí no lúpus. Então seria um alimento que uhum. vale a pena a gente, seria uma substância, né, pensando na questão alimentar aí, que valeria a pena a gente utilizar. E a outra que tem sido muito falada é a curcumina, né? Ela inibe Uhum. aí uma enzima que a gente chama de ciclooxigenase 2, que é a enzima que normalmente vai degradar ali ácido araquidônico, que vai produzir prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos da série pró-inflamatória e inibe também aí o NF-kappa-beta. Ela tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório. E uma das questões que a gente tem, quando a gente pega os estudos, muito é a biodisponibilidade dela, que é muito baixa. Então, também, Uhum. né, a gente não tem aí uma quantidade que eu devo suplementar específica, não tem trabalhos ainda que concluem isso, né? A gente tem estudos com doses diferentes, mas eu acho também que vale a pena a gente utilizar o Dentro do açafrão, né, contexto alimentar, principalmente né? dentro da É. alimentação. A gente pode usar, por exemplo, para temperar legumes, a gente pode usar no arroz, a gente pode usar num Uhum. ovinho mexido, no omelete. Então, a gente pode incluir a curcumina ou o açafrão dentro da nossa alimentação também, né, para melhorar essa resposta. Inclusive, alguns estudos experimentais em animais, eles mostram que o uso da curcumina atrasou, né, que eles tinham ratinhos onde eles induziram diabetes tipo 1, e o uso da curcumina atrasou o desenvolvimento de diabetes tipo 1, diminuindo a infiltração das células de defesa ali, né, no pâncreas. Então, também alguns estudos experimentais trazem, enfim, resultados bem interessantes com o uso da curcumina. Benéficos, E no câncer também, a gente tem ouvido falar bastante, né, da curcumina, mas sempre nessa questão, enfim, não existe uma dose específica. E mais uma vez, quando a gente consome ela com óleos, né? Então, se você, por exemplo, faz ali um ovinho com azeite ou própria gema do ovo, isso facilita a biodisponibilidade da curcumina. Então, isso ajuda também e vale a pena a gente acrescentar na nossa alimentação. E o outro que tem sido muito indicado, principalmente para as tireoidites, tireoidite de Hashimoto, que é uma tireoidite também autoimune, é o selênio. Então, alguns trabalhos, né, a gente já sabe que o selênio, ele é um nutriente aí muito importante para as nossas células de defesa. Ele é um cofator de várias enzimas antioxidantes, então também é importante que a gente mantenha essa quantidade adequada de selênio. E a gente vê que o consumo, por exemplo, de castanha do Pará, por mais que a gente tenha, né, a quantidade de selênio no alimento, ela é diferente, enfim, de acordo onde que essa castanha ela foi plantada, né? Ela depende muito da quantidade de selênio no solo. Mas de forma geral, a gente tem um alimento aí que é a castanha do Pará, que tem quantidades boas de selênio. E se a gente usar 2 a 3 castanhas do Pará por dia, já não teria necessidade de suplementação desse também nutriente, tá? porque Então é também fácil, né, com a é castanha atingir essa recomendação, né? isso. E aí, de novo, né? A gente pode usar na salada, a gente pode usar no arroz, a gente pode usar em massa, a gente pode usar, enfim, como lanche, ela crua, a gente pode bater numa vitamina. Tem N formas de Uhum, usar a castanha aí para a gente poder, enfim, né? Usar a mão desse sim. alimento. É. E aí, Fê, eu acho que é legal também a gente apontar um outro nutriente, né, que tem sido também valorizado, né, em relação às doenças autoimunes, é a vitamina D,
né? E também fica até fácil a gente pensar nessa relação, porque se a gente pensa que também para a própria microbiota intestinal, para a saúde, né, para diminuir leaky gut, tá? A gente precisa ter doses adequadas né, da vitamina D, também fica fácil a gente pensar, né, nessa diminuição da inflamação e, consequentemente, alívio desses sintomas e melhora, né, dessa relação aí com as doenças autoimunes, né? Mas, de maneira geral, a vitamina D, ela contribui, inclusive, para a diminuição da expressão, né, de substâncias que são consideradas coestimulatórias, né? Ou seja, Uhum. a gente, de novo, está falando, então, em diminuir essa exacerbação desses sintomas que podem ocorrer nessas doenças autoimunes. Bem, identificado que para a gente ter, né, níveis, por exemplo, adequados da própria vitamina D, é necessário também que os próprios níveis de hormônios tiroidianos também estejam adequados. Então, existe Uhum. também essa relação, né, dos hormônios da tireoide estarem adequados para que a vitamina D esteja adequada, e é comum a gente ver, portanto, em casos de deficiência de vitamina D, a gente ter, então, né, esses problemas relacionados com a tireoide ou com estímulos, né, negativos aí em relação a essa atuação da tireoide, né. No próprio lúpus também, como você já citou, né, o exemplo do selênio, a gente tem que suplementações também de vitamina D, elas demonstraram efeitos positivos, embora os estudos eles ainda sejam também um tanto contraditórios e a gente não tenha doses muito bem definidas, justamente porque é difícil, né? Muitas vezes a gente padronizar doses quando a gente compara os estudos, mas o que se tem, né, em linhas gerais, é que manter esses níveis adequados, então, da vitamina D, vai melhorar as questões intestinais, vai melhorar a resposta, né, do próprio sistema imune e, né, na verdade, de atuação anti-inflamatória, né, em relação ao sistema imune, e isso é menos estimulatória, e isso, por sua vez, colaboraria, então, para benefícios, né, para as doenças autoimunes, né? Outro nutriente também que acho que é legal a gente relatar também é com relação ao zinco. Porque o zinco, na verdade, ele precisa estar adequado, né, nas nossas células para que elas funcionem de maneira adequada, né? Praticamente todas as nossas células, elas precisam de zinco para que esse equilíbrio, né, do funcionamento, de regulatório, elas possam ocorrer. E aí, acho que é interessante também a gente citar o próprio exemplo do diabetes, né? Porque no diabetes do tipo 1, a gente tem, né, um transportador que ajuda, né, nas vesículas aí secretoras de insulina, ajuda no transporte dessas vesículas secretoras de insulina, que é dependente de zinco, né, que é o transportador de insulina número 8. Uhum. Ou seja, manter níveis adequados de zinco, né, numa situação de diabetes tipo 1, vai melhorar, né, as possíveis respostas que a gente pode ter, até mesmo tentando melhorar essa resposta da atuação, né, de possíveis outros nutrientes que ajudem, inclusive, a minimizar essa relação com a resistência, que é tão comum quando a gente Uhum. vê né, nessas doenças autoimunes, né? Então, acho que é importante a gente pensar nesses nutrientes, nesses aspectos alimentares, como a gente já abordou aqui dentro do contexto alimentar, mas sabendo que eles vão ter funções bem específicas, né? Que eles vão ter funções importantes de modular, né, a resposta, especialmente inflamatória, né, que é o que a gente Sim. está falando aqui. Então, esse é um dos Uhum. grandes aspectos que a gente tem que pensar quando a gente fala da relação dessas respostas inflamatórias, das doenças autoimunes, né, por causa da Uhum. resposta inflamatória.
né? Sim. Acho que é A importante a questão gente da falar isso. vitamina D também, uma coisa que é interessante é que você colocou a questão da dose, né? Mas, de fato, em Uhum, algumas doenças a gente vai ter indicações de doses diferentes. Apesar de termos várias doenças sim, autoimunes, né? sim, A esclerose múltipla é é, uma doença autoimune, diabetes é uma doença autoimune, diabetes tipo 1. A gente tem as tiroidites, enfim. Então, cada sim, doença você vai ter uma recomendação de nutrientes específica, diferentes, né? específicas. E uma das questões que a gente trabalha bastante na esclerose múltipla é mesmo a questão também, né, que a vitamina D ela tem receptor em células musculares, então você melhora a Uhum, força, né? E aí é, você fazer exercício físico junto com a e, alimentação adequada, principalmente, né? Você melhora o ganho de massa muscular. Então, isso também, a uhum, gente sempre fala isso, né? Mas isso é uhum, extremamente importante para a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, a gente precisa trabalhar junto, né? Educador a gente está físico e destacando os aspectos nutricionista. alimentares, mas É, obviamente que a gente não está deixando de considerar tudo aquilo que a gente sempre fala, né? Que é sim, estilo de vida, né? A gente sim, precisa pensar no estilo de vida, né? é. E algumas doenças, esse estilo de vida, ele é determinante, né? Uhum, Nessa enfim, nessa qualidade de vida que esse paciente vai ter. Então, equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes, a gente vai ter que ter, não tem jeito, né? E a gente precisa conversar também para encontrar a melhor conduta para esses pacientes. Alguns pacientes com esclerose múltipla, enfim, né? Alguns médicos são a favor, outros contra, mas alguns utilizam o protocolo de Coimbra, e aí você tem uma mega dose de vitamina D, é, né? E aí já são uhum, doses farmacológicas, doses que a gente não prescreve. Mas precisa ir de encontro também com o que o paciente está usando, porque talvez a gente vai ter que restringir outros alimentos, porque às vezes mega dose por uhum, longo período, você tem um risco de uma absorção excessiva de cálcio também. Então, precisa, é. enfim, né, monitorar isso aqui. A Tayane está colocando aqui, né, que hoje ela mantém as doses de controle, né, mesmo superior ao recomendado, sim, se usa o protocolo, Uhum. né, ela falou aqui que fez altas doses de vitamina D por longo tempo, mas que fazia o controle isso das fontes de ingestão de Aí, ó, cálcio, que foi o que eu acabei de falar, né, e é, precisa fazer um controle também dos níveis séricos de vitamina D, né? Esse protocolo de uhum, Coimbra ainda é muito polêmico. E é, engraçado que ele é polêmico, mas tem muito médico utilizando a dose do protocolo de Coimbra para paciente normal, assim, para paciente é, que não tem doença autoimune, que não tem esclerose é, múltipla, e direto, às vezes eu estou pegando um paciente com uso de 50 mil I de vitamina D. Não, uhum, não é a dose recomendada, é, né, de forma geral. Então, isso tem uhum. sido muito é, Porque, na verdade, está se havendo uma valorização banalização também, né? É, assim, está se valorizando doses muito altas da vitamina D, para que a pessoa tenha né, a adequação, ou seja, valores que às vezes até estão acima. Para doses, né? Para você verificar a dose sanguínea com valores até acima ou muito próximo dos limites superiores, né? Recomendados ali Uhum, nos exames, né? E a gente sabe, por vários estudos né, que são realizados, que quando você faz normalmente doses menores, você faz o que a Tayane até falou da relação da manutenção, para você tentar fazer manutenção. Se sim, você usa, né, doses um pouco menores, realmente os valores de vitamina D eles não vão se alterar em grande proporção na corrente sanguínea, né? Vai levar um tempo maior e normalmente vai precisar realmente de doses maiores para a gente ver alguma alteração melhor. mais significativa dos valores de vitamina D. Então, Uhum, as doses maiores elas são sim recomendadas quando há uma necessidade de realmente aumentar, né? Quando a vitamina D está realmente muito baixa, mas a gente tem que ter bastante critério, né, nessa utilização, sim, né? porque às vezes tem paciente que tem toxicidade, né, Elaine, com a vitamina D É. também, em altas doses. Então, isso Uhum, também a gente precisa monitorar isso, né? E normalmente, assim, uhum, os pacientes que eu peguei que faziam uso de mega dose de vitamina D, que era 50 mil I, eles eram muito bem monitorados. Então,
É Uhum. importante, né, que o médico tenha esse É. cuidado ao passar doses Uhum. elevadas. Então, em outras situações, como por exemplo lá na cirurgia bariátrica, a gente vê também alguns pacientes com doses aumentadas por algum período, até mesmo o uso de 50 mil I, mas aí eu estou falando de uma condição de deficiência, porque às vezes ele É, ficou grande tempo, né? Ele passou por uma cirurgia bariátrica, e muitas vezes são pacientes que voltam depois de algum tempo, né, de cirurgia, que às vezes pararam de fazer suplementação, e que aí quando você vai fazer o exame, a vitamina D, ela até realmente está muito baixa, né? Então, às vezes, hum, precisa de uma dose maior. Então, é muito comum a gente ver lá no programa, por exemplo, pacientes com doses altas de vitamina D. uhum, Mas estão sendo acompanhados pela equipe multiprofissional, pela isso. endócrina, né? Enfim, por toda a equipe, para fazer o monitoramento e para saber até quando é que ele vai utilizar aquela superdose, né? É, E aí é. depois partir para uma dose de manutenção e para o uso da suplementação que é indicada pós-cirurgia, né? Uhum. É, Então, esse são situações monitoramento. diferentes, né? A São. gente precisa avaliar cada uma dessas situações, né? Uhum. Mas de Então, forma geral, quando a gente mantém, né, um padrão alimentar, igual como você falou lá no início, né, com, enfim, com uma uhum, variedade de frutas, legumes, verduras, principalmente, a gente aumenta, a gente melhora a microbiota intestinal, a gente oferece, né, mais substâncias antioxidantes para esse paciente, que eu falo que um dos princípios da uhum, alimentação uhum, saudável é variedade, então a gente variar esses alimentos é extremamente importante, para que a gente consiga oferecer uma quantidade maior, né, de alimentos uhum. anti-inflamatórios, vamos dizer, você não gosta desse termo, não, mas que A tem gente essa fica com propriedade, receio, né? né? Porque, na Ai, ai. verdade, todos os alimentos eles têm funções no nosso organismo, né? Mas, de É, fato, os alimentos que são mais coloridos, que têm cor, né? Eles vão ter esses fitoquímicos, os fitoesteróis, que vão, normalmente, que tem essa função antioxidante dentro do nosso é. organismo e que possuem propriedades, cada vez mais a gente tem verificado essas propriedades anti-inflamatórias, né? Uhum, A uhum. A Tainá está Tayane, colocando que chegou a 150 mil porém nossa, tinha essa acho que controle foi a maior dietético, dosagem que que eu eu já já ouvi vi falar, também, Tayane. mas fazia o Maior controle da dose. função hepática, né? É, Deixando tudo certinho. É isso aí, tem que fazer isso aí. mesmo, esse monitoramento. E exercício de força, né? Precisa fazer também, né? Para melhorar aí. Sim, a dieta do Precisa. Mediterrâneo tem, né, excelentes Sim. resultados, que é o que a gente está falando, a dieta plant-based, a dieta do Mediterrâneo, porque a gente tem, principalmente a base da alimentação são alimentos in natura, alimentos Uhum. vegetais, né? Então, é o que a É, gente falou aqui com agora, a gente acaba propriedades ofertando anti-inflamatórias. é, É. uma Não quantidade só, maior. né, na esclerose, né, Tayane? Assim, quando a gente pensa nas doenças autoimunes, a gente fala desse padrão, né? É, Então, a gente pode ressaltar isso, né, dessa alimentação variada, próxima da dieta mediterrânea, à base de plantas, né, de fitoquímicos, antioxidantes, né, tudo isso que a gente colocou aqui para, né, as doenças autoimunes também, porque a gente está pensando nessa regulação, né, da resposta inflamatória, né? uhum. Comer bem, fazer o fácil, isso mesmo. A gente se complica, na maior parte das vezes. A gente que complica mesmo, que eu falo que a alimentação saudável ela é simples, ela é fácil, né? Não tem o que inventar muita coisa, é realmente a gente que complica o negócio, tem razão. Eu acho que é isso, né, Elaine? É, esses são os Dessas principais aspectos, né, que a questões. gente tem que, né, É, ressaltar em relação às doenças autoimunes. Obviamente, se a gente for aqui lidar com cada tipo de doença autoimune, né, de uma forma mais individualizada, a gente vai ter algumas características, né, que a gente poderia destacar, e aí, por causa do acompanhamento, do uso de medicamentos, até é. das complicações que a pessoa já tenha, as condutas podem ser um pouco diferentes. Mas se a gente pensar Uhum. em dietoterapia, conduta, né, alimentar geral, pensando nas doenças autoimunes, a gente poderia destacar isso, né? E aí a gente
todos esses nutrientes que a gente falou aqui, que a gente destacou, o próprio resveratrol, o curcumino, o selênio, o zinco, a vitamina D, há um maior consenso de que a gente deva, né, se preocupar com todos eles em praticamente todas, né? Todas essas doenças autoimunes, tá? Existem outros nutrientes que a gente pode relacionar, talvez mais com um, mais com outro. Mas aqui a ideia é realmente falar desse aspecto mais, de uma forma mais geral. Né? Pensando nessa relação e nesse efeito anti-inflamatório. Tá? Então, eu acho que né, é pensar nisso que a gente né, colocou aqui para que a gente consiga minimizar esses efeitos e manter né, a pessoa a maior parte do tempo possível em remissão. Porque eu acho que essa é a nossa maior missão. Né? Então, aliviar os sintomas e fazer com que a pessoa possa viver bem né, com a doença. Esse é o principal papel mesmo, né, da alimentação. Então, pessoal, acho que é isso, né? Mais perguntas, mais dúvidas? Tayane, obrigada pela participação, pelo seu relato aqui. Sandra, Érica. Acho que não tem mais. Larissa, brigadão. Lília. Arcemília está aqui também, ó. Beatriz Medeiros, Glícia. Girlândia, pessoal, obrigada. Eduarda. Arlusa. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal. Tá? Qualquer dúvida também, vocês podem mandar lá, né? Pelo Instagram, que a gente responde, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai comunicando aqui através das nossas redes sociais. E aí, mais uma vez, né? As nossas lives, elas ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube. Alguém que perguntou. E ficam também dentro do Instagram, né? A gente tem os vídeos. E aí as nossas lives ficam lá também. E essa semana, hoje, a gente colocou lá um pouquinho sobre esse assunto da live, que a gente falou, os principais alimentos, como que a gente deve utilizar eles nas doenças autoimunes, né? O papel deles. E aí vocês fiquem à vontade também para mandar as perguntinhas de vocês por lá, tá bom? Então sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, no site a gente tem algumas receitas com curcumina, depois eu vou pensar em algumas aí com resveratrol pra gente colocar lá também. Tá bom, pessoal? Mas é o que a Tayane falou, né? Do simples. É simples. Comer comida. Verdade. Tá? Boa noite, joia, viu, pessoal? gente? Boa noite. Obrigada. A gente nem combinou, mas a gente tá de laranja hoje, né, Elaine? Verdade, né? Combinando. Verdade. Falou. Um beijo, então. Tchauzinho, pessoal. Beijo. Tchau.